Bom, vamos lá, rapidinho, vamos discutir as mesmas que a gente discutiu aí na hora da discussão do caso, tá bom? Miastênia grave é a doença de transmissão neuromuscular mais comum, é rara, né? 150 a 250 por 1 milhão, e pode atacar tanto os receptores diretamente quanto algumas moléculas relacionadas à transmissão neuromuscular. Aqui a gente falou rapidamente, né? O curso clínico que a gente conhece, né? Geralmente piora com atividade, melhora em repouso, pelo mesmo motivo, é a mesma coisa do TOF, né? Fadiga, né? Leva a fadiga. Pode estar associado a sintomas musculares, geralmente a fadiga vai piorar no final do dia e pode estar associado a sintomas bulbares, como disfagia e disartria. Então, tem a classificação de gravidade, a gente não vai falar aqui muito, mas varia de 1 até 5 quando o paciente precisa de ventilação mecânica, alguns sendo A e B, associado ou não à fraqueza do musculatura respiratória, ou só axial, ou só de extremidade, tá bom? Diagnóstico, esse teste é antigo, do hidrofone, você faz o hidrofone, que é um anticolinesterase, ele melhora, só que ele tem uma ação muito curta. Pode ser por eletromiografia, detecção de anticorpos, que é um fator associado a risco de crise miastênica, obrigado. E fadiga após potencial de ação, repetição potencial de ação, que é o que acontece com o TOF, né? Falamos isso também no pré-operatório, eventualmente tentar diagnosticar, flagrar algumas doenças autoimunes coexistentes, aí como tiroidite, artrite reumatoide, lúpus, tá bom? A questão cardíaca, apesar de o anticorpo contra o músculo cardíaco ser diferente, esses pacientes podem ter, sim, algumas alterações cardíacas, como miocardia, cardiomiopatia, até ele fala aqui de Takotsubo, né, que é aquela alteração da função, até naquele jarro de pegar polvo japonês, mas na verdade é uma alteração da função sistólica sem alteração de coronária, tá bom? Sem alteração isquêmica, sendo esse esquema aguda. E espasmo coronariano. Tratamento, falamos tudo isso, anticolinesterase, por mais usado é a perigostimina. Lembrar que você tem que, não pode de maneira alguma suspender, eventualmente há autores que falam para fazer, se for uma cirurgia muito demorada, fazer até via sonda, tá bom? Para não pular muitas doses. Tratamento rápido ou ponte, né? Aquela cirurgia de urgência, você tem que fazer alguma coisa que tire aqueles anticorpos, como plasmafés, ou usar imunoglobulina. Imunomodulação a partir de corticoide e imunossupressores e a timectomia para pacientes que têm timoma, tá bom? A crise miastênica é uma exacerbação da doença, aí tem vários gatilhos, incluindo aí estresse, o estresse cirúrgico, tem trabalho que fala de 6 a até 34% de crise miastênica em pós-timectomia transexternais, tá bom? Aí várias outras coisas, cuidado com a temperatura, hiperaquecimento pode levar a fraqueza muscular, cuidado com o sulfato de magnésio, até vi, se eu não me engano, estava até baixando, eu acabei não perguntando nesse caso. Se eu não me engano, não sei se foi isso que eu vi, mas estava um pouquinho baixo. Então, cuidado com o sulfato de magnésio, a gente estuda, por isso que eu digo, essa é uma doença que traz muitos insights para o bloqueio neuromuscular, para o manejo do bloqueio neuromuscular. Tem trabalho mostrando que, olha só, depois eu posso trazer para vocês, após a reversão espontânea do bloqueio neuromuscular, ou seja, fiz o meu bloqueio neuromuscular, esperei ele ter o TOF de 0,9, certo? Espontaneamente, sem sugar Madex, sem neostimina. Se eu fizer uma dose de sulfato de magnésio, eu não lembro qual foi a dose, foi 30 ou foi 50 miligramas por quilo. Esse paciente fez uma recolarização, e aí é recolarização de 45 minutos em média. Certo? Então, cuidado com o sulfato de magnésio. Então, o sulfato de magnésio, se você não usar o relaxante muscular, você tem reserva, não tem problema. Então, no paciente, acabamos não discutindo isso, no paciente com miastênia grave, você repor magnésio, você pode precipitar de alguma forma. Por lembre, esse é um paciente que tem um bloqueio parcial. Parcial, tá bom? Tanto é que na pré-eclâmpsia, a única contraindicação ao sulfato de magnésio é a miastênia grave. Perfeito. E aí eles usam com não tão bons resultados, os outros anticonvulsivantes. Perfeito. É porque eu não entrei muito nessa área, mas perfeito. E fármacos que atuam na transmissão neuromuscular, desculpa. Assim como antiarrítmicos. E efeito óbvio, lembrar que dor, falamos aqui, e efeito residual do nosso anestésico vão implicar numa piora da função ventilatória num paciente que tem baixa reserva, tá bom? Então, otimizar a transmissão neuromuscular, dissecamos isso, evitar crise colinérgica e miastênica, né? Colinérgica por muito anticolinesterase, miastênica por descompensação da doença.
Otimizar a dose de pirostimina, lembra, a cada 3 ou 6 horas. Até 6 horas, eu não lembrava, para mim era 3 a cada 3 ou 4 horas. Nunca suspender, tá bom? Ele fala até uma dose de intravenosa da piridostimina sendo 1 mg igual a 30 mg VO. Eu nunca vi piridostimina venoso. A dose máxima o pico máximo de ação acontece com 30 minutos. Da piridostimina. Seria interessante orientar essa dose pré-cirurgia? Acho interessante. Interessante. E eu vou te mostrar, tem um trabalho no final que eu vou citar, que é bem interessante sobre a questão do anticolinesterásico. Bem interessante mesmo. Questão de pacientes... vamos falar. Deixa eu chegar, porque aí eu vou chegar lá. Imunoterapia já falamos, né? No caso da paciente que estava usando, corticoide. Demora para ter melhora clínica com corticoide, porque eu tenho que evitar a formação daquela reação autoimune, né? Então demora. Se instabilidade clínica, já falamos a terapia ponte com imunoglobulina ou plasmaféresis, que tem uma melhora de até 45% dos casos. Pré-operatório falamos, ECG, os riscos das alterações cardiológicas que a gente comentou, ecodoppler para ver função sistólica, principalmente nesses casos que estão associados a miocardite e ICC. E aí eu falei da capacidade funcional. Esse autor sugere que um teste de 6 minutos, que o paciente anda, no máximo que ele consegue em 6 minutos. Se for menor do que 500 metros, mais ou menos, você tem um aumento do tempo de internação. Então vale a pena estar avaliando a capacidade funcional de maneira objetiva. Por isso que eu falei que eu prefiro ainda o score duplo preenchido pelo paciente, porque é o mais fidedigno. Ele não tem pressão de responder sim ou não e tal. Investigar outras doenças autoimunes e não vamos abordar aqui, mas a gravidez é um problema porque a evolução é aleatória, é imprevisível, tá bom? No intraoperatório, tem autor que defende até intubação em paciente sentado, aí você faz eventualmente, deita na hora, assim, paciente que não consegue ficar em decúbito ventral, mas esse é um paciente bem crítico, fica assim, só se for urgência. Hipertermia está associada à fraqueza muscular, então controla a temperatura. A monitorização hemodinâmica em si do paciente depende da cirurgia, como foi o caso. Porém, na minha opinião, mesmo que você não faça bloqueio neuromuscular, você tem um registro do TOF, eu acho que vale a pena para saber a função basal do paciente, quando você tem disponível. Né? Evitar benzodiazepínicos, mas aí dentro daquele contexto dessa função de relaxamento muscular, e antibióticos que podem levar à fraqueza muscular, os macrolídeos, aminoglicosídeos e quinolones, é o que esse autor sugere. Usar, sempre que possível, bloqueios analgésicos, lembrar que dor diminui a função ventilatória, opioides em excesso também pode diminuir a função ventilatória, os inalatórios, tem a questão do relaxamento muscular, mas que a gente vai discutir um pouquinho, e os bloqueios então vai conseguir diminuir todas essas medicações, né? Bom, foi falado aqui na discussão que, teoricamente, os inalatórios potencializariam o bloqueador neuromuscular. E você poderia, junto com o remifentanil, ter uma condição cirúrgica adequada. O que acontece? Eu achei bem legal esse trabalho aí do ano passado. Ele avaliou 90 pacientes submetidos à timectomia. Não usaram relaxante muscular, certo? E todos tiveram uma boa condição de intubação. É como eu digo aqui, para 90, eu detectar via aérea difícil, 90 é mais raro do que 90. Certo? Você pegar uma coisa importante. Então, todos já apresentaram boa condição de intubação. A instabilidade hemodinâmica foi mais comum com o SEVO e teve um TOF mais baixo com o SEVO. Porém, a boa notícia é que a recuperação do TOF foi completa nos pacientes que usaram o SEVO. Então, assim, em teoria, existe uma base teórica para não usar SEVO por causa do relaxamento muscular que ele causa, e causa mesmo, ele potencializa o bloqueio muscular, lembrando que a gente está falando de pacientes que estão um bloqueio aí fisiopatológico, certo? Mas que a recuperação do efeito do SEVO é total após a anestesia, então teoricamente me liberaria para usar o inalatório. Bloqueio dos polarizantes, falamos muito, né? Maior resistência, ele fala de usar até 2,6 vezes a dose, eu acho desnecessário, porque você realmente tem uma variação muito grande de paciente. É diferente da variação da população geral, que tem uma variação como a curva de Gauss. A gente tem uma população que responde ali em torno de 0,6. Na verdade, a dose de succinil correta mesmo não é nenhuma, é 0,6. Tá bom? Mas vou entrar nesse método. Então, aqui você tem uma variação muito grande. O anticorpo é contra o receptor de acetilcolina, que é o receptor também da succinilcolina. Então, você vai ter alguma disputa ali. Lembrar que o uso de piridoximina, né, os anticolesterais, diminuem a degradação da succinilcolina, mas
ao mesmo tempo, leva a maior competição com a maior disponibilidade de acetilcolina na placa. Então, você vai ter realmente uma farmacodinâmica mais difícil de ser avaliada, com o risco de passar por um bloqueio de fase 2, que é basicamente um bloqueio que passa de características despolarizantes para adespolarizantes, com fadiga e etc. Bloqueador neuromuscular. Eu, particularmente, eu sou a favor totalmente de evitar, eu usaria em uma situação de extrema necessidade. Esse trabalhozinho de 23 mostrou que bloqueio neuromuscular aumentava em 14 vezes, em relação à população normal, a chance de ventilação mecânica no pós-operatório, enquanto que quando eu não usava, aumentava só em 4 vezes a chance de ventilação mecânica pós-operatória. Quando eu fazia residência, eu lembro que os staffs que falavam para mim que usava 0,1 da dose. 0,1 da dose. 0,1 DE, né? Então é um terço de 0,1, né? Metade de 0,1. Bom, esse autor sugere usar pelo menos um terço. Eu acho que se você for usar, que seja monitorizado, que seja a dose mínima, tá bom? Monitorização quantitativa e normalizada. Discutimos que é uma monitorização normalizada, quando você divide o TOF atual pelo TOF antes do bloqueio neuromuscular. E o ideal é que esse TOF de base seja acima de 0,9, porque tem um risco maior de ventilação mecânica, é o que a gente falou. Não tem um dado, um autor que falou, o TOF de menor que 0,9 no pré-operatório, você não deva fazer a cirurgia, mas você tem uma chance maior de ventilação mecânica no pós-operatório. Lembrar que a neostigmina tem uma duração de 1 hora só, então se você fizer a neostigmina, como a gente vai fazer mais na frente, em algumas situações ela pode caber, ela tem uma duração muito fugaz. Então, acordou, você vai ter que, se o paciente tiver condição, já tomar ali a piridoximina. O Sugammadex tem a vantagem de ter uma reversão completa, não causa crise colinérgica, por motivos óbvios, porém não existe uma dose padrão. E a gente vai ver dois estudos interessantes, dois relatos de casos interessantes, que quando o Sugammadex não resolveu a coralização, ou seja, quando o TOF não foi acima de 19, você suspeitaria de uma descompensação da doença, ou seja, de anticorpos na placa, você teria que disponibilizar mais acetilcolina naquela placa. E como é que você faz isso? Através de anticolinesterático. E aí entra a neostigmina. Aqui é uma revisão de 21 pacientes, só chamando a atenção para algumas coisas. O TOF basal, a maioria acima de 0,9. Um paciente de 0,45. Bem baixo. Aí é o que eu digo, esse paciente já está curarizado, né? Parcialmente curarizado. Só que eu achei interessante isso. A dose total de muconeoscopia foram doses altas. Assim, você vê assim, na média, todos acima de 20, né? Considerando peso médio, né? E teve dose acima de 100. Aqui eu estou falando de cirurgias de resistência, ele não fala o tempo cirúrgico aqui nessa tabela, certo? Mas mesmo assim, doses bem altas, né? Então, será que precisava dessa dose toda? E o único paciente que não voltou a um TOF normalizado de 0,9 foi o paciente que já tinha um pré-operatório de 0,45. Então, assim, esse TOF pré-bloqueio neuromuscular é fundamental para guiar nossa conduta. Esse é um trabalho sobre o Sugammadex, se o Sugammadex teria a capacidade de diminuir crise miastênica. Ele fez um retrospectivo e fizeram a análise de score de propensão de risco, que eles pegam os casos dos pacientes que usaram o Sugammadex com miastenia e eles comparam com outros que não usavam, mais ou menos pareado por comorbidades, demografia, etc. Então, o Sugammadex diminuiu a crise miastênica no pós-operatório em torno de 50%, reduzindo custo e diminuição do tempo de internação, mas não houve diferença entre pneumonia e traqueostomia, tá bom? Relato de caso. Paciente com miastenia grave em 6 anos, tá bom? Não usava piridoximina porque ele tinha, lembrem-se, os anticolesteráticos liberam acetilcolina, levam eventualmente a tanto usado em ilho paralítico, né? O pessoal usa. Essa paciente evoluiu com dor abdominal, com a piridoximina. E aí não estava tomando, já cronicamente. Né? Tinha inspiro e ECG normais, o TOF inicial dela era de 0,74. Olha só como a gente tem que se ligar. Às vezes você começa bem, mas aí você sai pela tangente. Titulário de 1 em 1 miligrama rocurônio até ter um T1, um estímulo, o T1 do TOF de 3% em relação ao inicial. O objetivo que ele queria para entubar o paciente era de menor do que 5%. Pô, massa, o cara titulou bem direitinho, fez
4 miligramas para intubar o paciente. Só que ele objetivou no intraoperatório, que ele precisa teoricamente de menos relaxamento eventualmente por causa da intubação, ele objetivou um TOF, ele objetivou não ter T1, não ter T1 nem T2, ou seja, quando aparece T1 e T2, ele fazia mais rocurônio. No final ele acabou usando 28 miligramas. Aí eu falo, cara, você jogou fora tudo que você planejou no começo, né? Então assim, eu não lembro a duração da cirurgia, ele até fala, mas o fato é que ele estragou o planejamento dele ao fazer isso, né? Na minha opinião. Fez o Gamadex, fez nova dose de Gamadex e o máximo que ele conseguiu foi um TOF de 55. Aí ele suspeitou de uma descompensação da doença, tacou neostigmina, 30 microgramas por quilo e chegou a um TOF de 110% normalizado, 0,866. Então, o TOF normalizado é esse 0,86 dividido pelo 0,74 do começo, tá bom? E não houve decaimento. Então, qual o risco aqui? Aqui, lembra que aqui dura pouco. A neostigmina. Então, o ideal é que você, ao acordar o paciente, já comece a dose. Se bem que ele não podia usar a pirostigmina. O fato, nesse caso aqui, não houve recaída do bloqueio. É a única situação em que eu acredito em recloralização. Duas. No uso do sulfato de magnésio. E nesse caso, mexendo grave. Eu não acredito em recloralização se você fez tudo direitinho, certo? Eu acho que realmente estava curalizado e nunca descuralizou. Caso semelhante. Só que esse caso o paciente usava, né, piridoximina, certo? Fez 20 mg de rocurônio, depois fez mais 5, aquelas respostas do TOF. Fez 200, 200, 200 do Gamadex, 3 doses. Chegou no máximo a 60. Fez 30 microgramas por quilo de neostigmina e o paciente chegou a um TOF de normalizado de 100%. Então, assim, entender, é por isso que eu digo, a miastenia grave está em muitos insights da monitorização e do manejo do bloqueio neuromuscular, tá bom? Pós-operatório, critérios de intubação que vocês já usam, é uma briga, mas eu vou chegar lá, viu, Denise? Vocês têm que ter coragem de usar a intubação com pressão suporte. Na UTI vocês fazem isso. Aí reclamam que o pessoal não intuba o paciente. E aqui, taca no balão. Ou então, taca na ventilação espontânea. Cara, ele fez um volume corrente bom. Com uma delta de pressão de 6 a 8. 6 a 8 eu tô botando mais baixo. Normalmente 8 o pessoal já aceita. 6 a 8, ele vai ficar bem. Agora, tem que ver se você não está estimulando muito. Ele tem que estar em espontâneo. Isso aí tem que estar espontâneo. Não é você puxando aqui a mandíbula do paciente, dando beliscão nele, que ele vai ventilar, tá bom? É espontâneo, tá bom? Aí tem alguns critérios, lembrar que tem que ter uma analgesia bem feita para evitar isso ser fator desencadeante de crise miastênica e retornar rapidamente os anticolinesteráticos. Acabando, pessoal. Fatores de risco para ventilação mecânica pós-operatória. Gravidade da miastenia graves, crise miastênica prévia, essa paciente teve só do diagnóstico, fazia 7 anos. Presença de anticorpos anti-receptores de acetilcolina, presença de timoma, e tinham falado isso aí, a questão da capacidade vital menor do que 2,8 litros, né? Lembrar que a dor é fator agravante para a insuficiência respiratória até em pacientes sem miastenia grave. Até em pacientes sem miastenia grave. Crise corticolégica, falamos, tem até falado do mnemônico, né? Fraqueza muscular associada à salivação, lacrimação, perda de urina, diarreia, alterações gastrointestinais, dor, diaforese, visão turva, miose, obviamente, pela acetilcolina. E o tratamento basicamente é suporte ventilatório e sentar a mão na atropia, tá bom? A crise miastênica, já falamos o que era, só falando um pouquinho mais, né, que é uma insuficiência respiratória grave, a mortalidade de 4,5%, os gatilhos já falamos todos, né, então somos responsáveis por alguns gatilhos, então vamos evitar ao máximo. Os sintomas, disfagia, alteração na fala, que são sintomas que a gente chama bulbares, né, tosse fraca. É a mesma coisa, pessoal, não no que toca os sintomas bulbares, mas na bloqueio, é a mesma coisa do bloqueio neuromuscular residual, é a mesma coisa, tá bom? Então o paciente às vezes faz tomar um ataque de apneia, por quê? Porque ele não consegue fazer um volume minuto adequado, e aí ele faz um ataque de apneia para tentar compensar. E aí, inicialmente, pode até ter uma diminuição da PaCO2, mas na realidade você vai ter uma piora. Fatores de risco para a crise miastênica, falamos, sintomas bulbares, crise miastênica pré-operatória, anticorpos, maior do que nanomols por litro, e perda de sangue, também já falamos, maior que 1000 litros. Eles sugerem uma escala, eu acho uma viagem de decorar uma escala para miastenia grave, que é uma coisa muito rara. E lembrar que, que o tratamento na crise miastênica, a gente sabe, a gente aprendeu aqui que é plasma fez, imunoglobulina, fazer
o anticolinesterásico, né, iniciar o corticoide que não vai fazer efeito na hora, mas que vai ter um efeito depois, mas chamar o neurologista, porque a gente não tem a expertise para esse tratamento. A aula de miastenia graves acabou por aqui. Eu vou mostrar 3 slides só que a gente discutiu sobre bloqueio muscular. Então, ó, quando eu tenho um de 50%, tá bom? Que eu tenho um TOF mais ou menos de 30%, T1, primeiro estímulo do TOF. Ele apareceu e está em 50% do controle. É o equivalente a mais ou menos a um TOF de 30%. Lembra que o T1 de 40% é um TOF de 4? Então 50 já tem um TOF em porcentagem. Eu já tenho um volume corrente adequado e respiração espontânea. Então eu já posso eventualmente achar, nessa condição que é totalmente insuficiente para estubar o paciente, que eu posso achar que ele pode ser estubado. Tá bom? Com TOF de 0,5, certo? Eu tenho uma diminuição ainda do fluxo inspiratório. Elevação da cabeça, né? Levanta a cabeça, eu não sei se vocês ainda estimulam a fazer isso, mas alguns acho que ainda devem fazer. Por 5 segundos. Primeiro que é uma tortura, o paciente levanta a cabeça. Mas não me responde se eu tenho um TOF acima de 0,9. O único teste que eu acho mais parecido com um TOF de 0,9 ou mais é o teste que o paciente segura o abaixador da língua. Ou seja, aquele paciente que mordeu o tubo, que você esqueceu de botar um HDL e ele segurou o tubo, ele não está relaxado mais, tá entendendo? Mas acho que não é o melhor método da gente avaliar. Mas é o método mais próximo de um TOF de 0,9. 0,8, só um detalhe, com 0,8 você ainda tem diminuição do volume de via aérea, então ainda vai ter obstrução de via aérea, tá bom? Então um detalhe interessante, que pacientes com coração residual, mesmo que você tenha uma ventilação adequada, eles têm uma resposta menor à hipóxia, porque o bloqueador muscular, em teoria, ele pode agir no seio carotídeo e diminuir a resposta à hipóxia. Tem um trabalho mostrando isso, tá bom? Além do relaxante muscular em si. Risco de broncoaspiração por alteração de coordenação de deglutição e tal. Esse aqui é um quadrozinho final, esse aqui é principalmente do long neck. Mas eu peguei de vários que eu quis concatenar no lugar só. Só chamar a atenção porque eu falei pra vocês. Estímulo único, estímulo simples. Quando eu apareço 10%, eu tenho a primeira resposta do TOF. 20%. Isso aqui é em média, pessoal. Isso aqui não é matemática, tá bom? É só pra gente ter isso na cabeça, porque isso ajuda a gente, quando fala em estímulo simples ou de TOF, a 40% 4 respostas, 40% a 100% do T1. Eu vou começar a ter as 4 respostas com fadiga. Quando eu tenho um estímulo em 100%, eu posso ter já o TOF de 100%. Contagem pós-tetânica só é aplicável quando eu tenho um TOF de 0, tá bom? E aqui é o número dos receptores bloqueados. Acho que era isso. Só um detalhe aqui, última coisa para liberar. Quando eu dupla salva lá no canto, ó, double burst, certo? Quando eu não tenho fadiga, ou seja, double burst, quando eu não tenho fadiga, eu tenho 90% de chance de eu TOF maior do que 0,6, ou seja, ainda assim não dá para garantir que está acima de 0,9. Se eu tenho presença de fadiga, aí sim, é muito claro que eu tenho 75% de estar menor do que 0,6. E aí assim, eu sei que eu não devo estudar. Então assim, não é um... Lembre, se vocês leem sobre o Double Burst, vejam do que o autor está falando, porque a gente tinha muito essa questão. É o melhor teste para avaliação clínica. Ele não fala qualitativa, ele fala clínica, avaliação clínica. A avaliação clínica não é quantitativa, é qualitativa. Era isso. Vamos para o